Olá, eu sou o engenheiro João Cunha, especialista em instalações elétricas, e hoje vou falar com você sobre proteção contra choques elétricos de acordo com a norma brasileira. Só para adiantar, proteção contra choque elétrico não é só aplicação de dispositivo DR. A grande preocupação com as medidas de proteção contra choques elétricos no Brasil começou com a publicação da revisão da NR10 em dezembro de 2004. Mas, em 1997, a norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão tornou obrigatório o uso de dispositivos DR de 30 mA em algumas situações. E ficou para o público geral a ideia de que proteção contra choque é sinônimo de aplicação de DR. E isto não é verdade. A proteção contra choque ela é muito mais ampla do que só a utilização de dispositivos DR. Nesse vídeo, eu vou tratar das medidas de proteção contra choques elétricos, como determina a norma brasileira desde 1980. A norma brasileira apresenta a proteção contra choque elétrico da seguinte forma: ela apresenta um princípio fundamental, onde ela determina que as medidas de proteção contra choque elétrico, portanto, nós já podemos ver aqui que ela não fala de um dispositivo, mas de medidas de proteção contra choques elétricos, resultam na observação conjunta de dois princípios. Então, ela estabelece os dois princípios fundamentais da medida de proteção contra choque, onde o primeiro é as partes vivas, partes energizadas, perigosas, não devem ser acessíveis. Então, as partes vivas não devem ser acessíveis às pessoas. E as massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais ou, em particular, em caso de alguma falha que as tornem acidentalmente vivas. Ou seja, nós podemos resumir isso aqui de uma forma muito simples. As partes perigosas não devem ser acessíveis e as partes acessíveis não devem oferecer perigo. Olha, se nem as partes perigosas são acessíveis e as partes acessíveis não oferecem perigo, o perigo está controlado. O perigo, ele existe, mas ele está controlado. Então, este é o princípio fundamental das medidas de proteção contra choques elétricos. Em seguida, a norma apresenta a regra geral para que o princípio seja assegurado. E ela fala que esse princípio é assegurado pelo provimento conjunto de proteção básica, proteção supletiva e proteção adicional. Então, veja, essas medidas de proteção, a norma destrincha, a norma subdivide em 3 medidas de proteção. A primeira delas é a proteção básica. Que é a proteção básica? Quando você compra um equipamento, mesmo que ele não venha com fio terra e ele seja de carcaça metálica, como um motor na indústria, quando você liga esse motor, se você não aterrar, ele não vai dar choque. Por que ele não vai dar choque se você encostar na carcaça? Porque tem uma isolação básica. Tem uma isolação que o próprio motor já vem com ela, faz parte do equipamento, essa isolação básica. Então, essa isolação é a medida de proteção do primeiro nível. É a primeira medida de proteção, ela já vem com o equipamento. Então, é a proteção básica.
Com o passar do tempo, com o envelhecimento dessa isolação, ou porque essa isolação foi submetida a uma condição para a qual ela não estava prevista, por exemplo, uma elevação de temperatura maior do que o permitido, ou uma sobretensão, e danificou essa isolação. Então, quando danifica essa isolação, entra em ação o segundo nível de proteção, que é a chamada proteção supletiva. Enquanto a proteção básica é a chamada proteção contra contato direto, a proteção supletiva é a proteção contra contato indireto. Então, veja, esta é a proteção que deve ser provido ou na instalação ou no equipamento, no componente da instalação, de tal forma que quando se perde a proteção básica, a segurança ainda é garantida, a segurança ainda é assegurada aos usuários por essa proteção supletiva. Então, a proteção supletiva é aquela proteção de segundo nível, que ela serve, ela entra em ação quando a proteção básica deixa de operar. Agora, ela precisa ser realizada. Esse é o ponto que precisa ficar claro. Nem sempre isso é adotado aqui no Brasil. E aí, em situações particulares, em situações onde o perigo é aumentado, a norma estabelece um terceiro nível de proteção, que é a proteção adicional. Por que proteção adicional? Porque o perigo é aumentado. Então, as duas proteções que nós vamos chamar de normais já não são suficientes para garantir a segurança das pessoas. Então, entra em ação um terceiro nível de proteção, que é a proteção adicional. Só para se ter uma ideia, é exatamente neste ponto que está o DR de 30 mA. E nas instalações, vamos chamar nas instalações industriais comuns, só o nível proteção básica e proteção supletiva é suficiente para garantir a segurança. Em algumas situações, por exemplo, indústria química, indústria petroquímica, nós temos uma quantidade de metal, uma quantidade de elementos condutivos muito grande ao redor das pessoas. Isso aumenta o perigo. E, consequentemente, isto vai fazer com que eu precise de uma proteção adicional. No caso, a equipotencialização suplementar. E uma outra situação, para os equipamentos, vamos chamar impunháveis, os equipamentos de pequeno porte, que são móveis, a norma estabelece o uso de DR de 30 mA. Mas a proteção básica e a proteção supletiva são obrigados para todos. Em algumas situações de proteção supletiva, por exemplo, como o DR de 30 mA, ele vai fazer as vezes da proteção supletiva. E nós vamos ter um pulo direto da proteção básica para a proteção adicional. Isso é uma característica. O DR, o DR de 30 mA, ele consegue fazer as duas proteções ao mesmo tempo. Isso aqui é o típico da aplicação que a gente está vendo migrar para as instalações elétricas, por exemplo, residenciais, ou mesmo instalações elétricas prediais de locais acessíveis a pessoas comuns, como é o caso de escritórios, por exemplo. Os 3 níveis de proteção têm que ser usados nas instalações. Nas instalações onde o risco, o perigo é normal, se usa a proteção básica e a proteção supletiva. Nas instalações onde o risco é aumentado, se usa a proteção básica, supletiva e a proteção adicional. Para não alongar esse vídeo demais, eu vou fazer nos próximos vídeos um detalhamento sobre os 3 níveis de proteção.
Proteção básica, proteção supletiva e proteção adicional. Espero que essas informações tenham sido úteis de alguma forma. Se você gostou, ajude-nos a fazer esse canal crescer. Inscreva no canal, marque que gostou, comente. Também conte do canal para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para o pessoal da lista do WhatsApp. Até o próximo vídeo. Até mais.